Muito bem, meus queridos irmãos, estamos aqui de volta, né? Eu queria que você, nesse momento, abrisse o seu coração e recebesse tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Antes disso, vamos orar? Pai Celestial, graças te damos por mais esse programa, por mais essa oportunidade que nós temos na sua presença para nós sermos abençoados e sermos canal de bênção, para que todos os meus irmãos, eles sejam abençoados e edificados em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Que bom, né, queridos, que a gente está aqui para mais um programa, para nós participarmos daquilo que Deus tem para mim e para você. Fique ligado, queridos, e receba tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu queria hoje tratar a respeito da nossa participação, ou seja, daquilo que nós temos, da nossa realidade hoje em Cristo Jesus. Porque, queridos, nós precisamos saber que hoje a lei, ou seja, aquilo que a lei apontava, não nos compete mais hoje. Hoje nós vivemos num ambiente envolvidos pela graça de Deus. Hoje nós precisamos entender, queridos, que a graça e Jesus são uma pessoa só. Se você quer entender quem você é em Cristo, o que você pode em Cristo e o que você tem direito da sua herança em Cristo, o que você tem constituído por Deus, você precisa olhar para Jesus. Você precisa olhar para Jesus para que você entenda a graça que está disponível na sua vida. E dessa forma, queridos, você vai viver cada vez mais dias de céus aqui na terra. Dias verdadeiramente manifestando aquilo que Deus tem para você. Dias reinando verdadeiramente aqui nessa terra. Porque Deus, queridos, te constituiu como mais que vencedor nessa terra. Deus já lhe deu atributos e condições para que você vivesse uma vida nessa terra acima de todo problema, acima de toda condição adversa, porque há uma graça na sua vida. Há uma condição estabelecida por Deus em Cristo Jesus para que você não vivesse mais de cabeça baixa. Você não vivesse mais como um derrotado, como um perdedor, e sim como uma pessoa mais do que vitoriosa em Cristo Jesus. Amém, queridos? Eu queria ler que está lá em Mateus capítulo 5, 17, primeiramente, que está escrito assim: Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas para cumprir. Lá em Romanos, capítulo 10, verso 4, está escrito: Pois Cristo é o fim da lei, para justificar todo aquele que crê. Aleluia! A Bíblia está dizendo, a lei ela é válida, mas só até Jesus. Hoje, eu e você, queridos, nós vivemos numa condição em Cristo Jesus, nós vivemos pela graça. Nós vivemos envolvido na graça. E o que é a graça? A graça é um elemento, é algo dado por Deus para te capacitar a ser, ter e possuir tudo aquilo que Deus constituiu em Cristo Jesus. A graça, ela te faz viver uma vida nessa terra acima de toda e qualquer circunstância. É a graça que te faz isso. É algo que vem da parte de Deus. Não fomos nós que escolhemos, mas Deus nos escolheu. A Bíblia diz isso, não foi vós que me escolheu, mas sim eu que escolhi a vós. Então Deus nos capacitou, Deus nos deu a condição em Cristo Jesus para vivermos uma vida nessa terra, acima de todo qualquer problema. Então nós precisamos olhar para Deus, olhar para a palavra com os olhos de Jesus, com os olhos da graça. E o que quer dizer isso? Toda vez que você olhar para a sua vida, olhar para as circunstâncias, você precisa olhar com a ótica de Cristo, com a ótica da graça. Você precisa se ver como Deus te vê. Porque Deus te vê como uma pessoa curada, Deus te vê como uma pessoa provida, Deus te vê como uma pessoa sarada, Deus te vê como uma pessoa segura, Deus te vê como uma pessoa mais do que vencedora nessa terra. Falta você se ver assim.
Mas como é que nós temos essa consciência? Quando nós olhamos para nós mesmos e para a nossa vida com os olhos da graça. Porque a graça de Deus te capacita para isso. Porque se você olhar para a lei, queridos, você vai ver sempre o pecado destacar na sua vida. Porque o papel da lei era esse, apontar o pecado. O papel da lei era dizer, existe pecado na sua vida e você não pode pecar. Mas hoje nós estamos numa condição em que a graça nos envolve. Sempre quando você olhar para a lei, você vai ver o pecado. E sempre quando você olhar o pecado, queridos, você vai se ver numa condição inferior daquela que Deus te vê. Mas nós temos que olhar para a graça, para a condição que Deus nos capacita de vivermos uma vida nessa terra, acima de todo e qualquer problema. Amém, queridos? Então você precisa se ver como Deus te vê. Você precisa se olhar. Mas você pode me perguntar, né? Mas pastor, como é que eu vou olhar para a minha vida sabendo que os problemas estão acontecendo? Eu quero dizer, meu irmão e minha irmã que está me ouvindo agora, Deus te vê como um vitorioso. Deus olha para a sua vida e não vê os seus problemas. Ele vê aquilo que Ele mesmo constituiu para você. A graça dele envolve a sua vida para você, quando não olhar para os problemas, olhar sim para o seu poder que está sobre a sua vida. Você vai viver com a ótica de Deus. Você vai se ver numa condição em que Deus quer que você se veja. Não como um perdedor, não como uma pessoa triste, não, queridos, mas sim como uma pessoa que quando olha para aquilo que Deus já te constituiu, você se vê como uma pessoa realmente, como é, mais do que vencedora em Cristo Jesus. Mais do que vencedora em Cristo Jesus. Lá em Gálatas capítulo 3, verso 6 diz assim: assim como Abraão creu a Deus e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé, esses são filhos de Abraão. De modo que os que são da fé são abençoados como o crente Abraão. Verso 10 diz: pois todos quantos são os da obra da lei estão debaixo da maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer nas coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-la. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Porque Cristo, verso 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Aleluia! Isso quer dizer o quê, queridos? Que Cristo já se fez maldito por você. Vocês, queridos, estão numa condição de mais do que vitoriosos nessa terra. Por quê? Porque Cristo já pagou um alto preço por mim e por você. Para que hoje você vivesse uma vida mais do que abençoada. Para que hoje você vivesse uma vida mais do que suprida, mais do que abençoada, mais do que curada, mais do que vencedora nessa terra. Cristo já se fez maldito para que hoje você vivesse uma vida de vitória nessa terra. Aleluia! A lei, queridos, sempre vai mostrar o pecado, mas a graça perdoa o pecado. A lei traz a maldição. E a graça, ela leva a maldição. A lei traz prisão e morte. A graça traz libertação e vida. A lei enfatiza a carne, a infância, a meninice. Mas a graça enfatiza o espírito recriado, o espírito amadurecido em Deus. Aleluia! Qual é a condição hoje que você tem que se ver? Mais do que abençoado, mais do que suprido, mais do que vencedor. Se olhe, queridos, comece a se olhar a partir de hoje, como Deus te vê, como Deus te vê, porque quando Deus te olha, Ele primeiro olha Jesus. Porque a sua vida a vida de Jesus está entre você e Deus. Quando Deus te olha, Ele não te olha mais como um pecador, Ele te olha como a justiça dele. Quando Deus te olha, queridos, Ele não te olha mais como uma pessoa enferma, uma pessoa doente. Ele te olha como Cristo já levou sobre Ele as suas dores e enfermidades. E sobre as suas pisaduras, nós já fomos, você já foi sarado.
Então Deus te olha hoje, queridos, como uma pessoa curada. Deus te olha hoje como uma pessoa em que o pecado nunca existiu na sua vida. Lembre-se, queridos, você não é uma pessoa pecadora. Porque a pessoa pecadora, ela vive na prática do pecado. Ela vive numa situação onde o pecado para ela é normal. Você vai para uma pessoa que não aceitou Jesus hoje e pergunta se ela fizer algo de errado segundo a palavra de Deus, para ela vai achar uma coisa completamente natural. Porque ela vive já mergulhado numa prática de pecados. Então, meu irmão e minha irmã, se veja a partir de hoje como Deus te vê. Se veja a partir de hoje mergulhado na graça do Senhor. Mergulhado numa condição de graça, onde todos os seus pecados já foram perdoados. Sim, queridos, todos os seus pecados já foram perdoados na cruz do Calvário. Deus já te transportou, já te tirou do império das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele já te tirou de uma condição de morte e te trouxe para uma condição de vida e vida em abundância. Ele já te tirou de uma condição de enfermo, de doente e te transportou para uma condição de sarado, curado e suprido. Então, a partir de hoje, se veja com os olhos da graça. Se veja com uma condição de mais do que vencedor nessa terra. Se veja numa condição de suprido. Se veja numa condição de sarado. Se veja numa condição de mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém, queridos? Graças a Deus por isso. Que essas palavras elas possam ter chegado ao teu coração. E que você possa cada vez mais desfrutar de uma vida de graça, queridos. De uma vida excelente nessa terra, de uma vida mais do que o abundante, porque aquele que conquistou para você, ele é fiel para cumprir. Aquele que disse que o sangue dele seria derramado para fazer uma aliança eterna com você, essa aliança jamais se apagará, essa aliança jamais se perderá pelo tempo, jamais ficará velha, jamais perderá o valor, porque essa aliança é uma aliança eterna. Amém, queridos? Sejam abençoados pela prática da palavra e que vocês possam desfrutar cada vez mais da plenitude de Deus. Amém? Graças a Deus por isso. Vamos agora, queridos, para um rápido intervalo. Não sai daí, tem mais para a sua vida. Vamos só para um rápido intervalo e já já nós retornaremos com o programa A Palavra da Fé. Amém? Não saia daí, já já nós retornaremos.